Então, ainda continuando sobre o exemplo dessa peça, nós verificamos aqui, com relação à importância da simulação de injeção, que nesta região aqui do produto, nós temos uma condição onde verifica-se uma região não preenchida. Tendo em vista que, dentro de uma simulação de injeção, a gente consegue verificar qual que é o tempo necessário para que toda a peça pode ser preenchida. E aqui em linha de solda fria. Num outro exemplo, nós temos uma peça de uma junta aqui, representando também uma falha de preenchimento. Então, o objetivo da análise CAE é evitar essas falhas. Que falhas são essas? Esta falha aqui, por exemplo, falta de preenchimento. Aqui uma peça completa com uma simulação de injeção adequada. E a linha de solda fria, no exemplo diferente do que foi apresentado anteriormente, uma mancha no produto injetado, destacando-se essa marca aqui que em superfícies aparentes não pode ser apresentada, principalmente em faróis da linha automobilística, tendo em vista que manchas como essa podem modificar a projeção da luz que é proveniente, que deve ser realizada de forma adequada. Então manchas como essa, em alguns casos, não são aceitas, e na simulação nós conseguimos verificar esse tipo de condição. No próximo slide, destaca-se então as etapas que são necessárias para o desenvolvimento de um projeto. Primeiramente, é necessário criar um novo arquivo, e nesse arquivo é necessário importar a geometria. Independente do software que foi utilizado para fazer o modelamento das cavidades ou modelamento do produto, seja ele, por exemplo, os softwares atuais de mercado para modelamento, como por exemplo o SolidWorks, ou então o SolidEdge, o Cimatron, o PowerShape, o próprio NX, independente do software que tenha se obtido o modelamento desse produto ou desses canais de alimentação, é necessário salvar o arquivo numa extensão universal, que nós chamamos aqui numa extensão AGES. A partir dessa extensão, o software de simulação consegue abrir essa geometria, independente do software que foi utilizado para modelar o produto, importar essa geometria em AGES para a devida análise. Após a importação desse arquivo 3D para o ambiente de simulação, é necessário converter a superfície em uma malha de elementos finitos. Essa conversão ela pode ser realizada em três formas. A partir de uma malha dual domain, que nós chamamos que é a parte de simulação através da superfície superior e a superfície inferior do produto, tendo em vista o objetivo de se obter uma simulação mais rápida. Em contrapartida, não se obtém uma simulação tão precisa quanto o tipo de simulação Solid 3D, a geração de malha de elementos finitos Solid 3D, onde essa geração de malha acaba repercutindo em todo o modelamento do produto em elementos finitos, em uma série de triângulos, na sua forma volumétrica, obtendo-se um resultado mais próximo do real com relação a essa simulação de injeção. E existe também o tipo de malha mid-plane, onde é atribuída a superfície média, tanto da superfície superior quanto da superfície inferior, atribui-se uma média desse bloco, por exemplo, onde a simulação de injeção vai ser atribuída ao meio do produto. É uma simulação que ela é realizada normalmente em produtos com regiões planas. Em contrapartida, se obtém uma simulação de injeção mais rápida, tendo em vista que você está calculando a média do produto e não todo o ambiente sólido. Procurando-se obter uma simulação de injeção mais próxima do real, se aconselha a atribuição de uma conversão para elementos finitos na sua forma de atribuição Solid 3D. Após a conversão dessa superfície em casca em elementos finitos, aí sim é possível se atribuir a classificação do material, o tipo de material que vai ser utilizado na simulação de injeção. É possível atribuir também o número de pontos de injeção que podem ser realizados na peça para que toda a geometria possa ser injetada. Após a definição dessas etapas que nós chamamos aqui etapas de pré-processamento, onde essas etapas estão em torno de todas essas situações: criação de um novo arquivo, o pré-processamento ainda trabalhando com a importação da geometria, a escolha do tipo de malha, classificação do material, inserir os pontos de injeção. Numa análise mais aprofundada também entra como pré-processamento a condição das características dos sistemas de refrigeração do produto. E por fim é realizado a etapa de processamento, onde todas essas variáveis de entrada são calculadas. E aí sim entramos na etapa de processamento, calculando essas variáveis de entrada. E aí na etapa de pós-processamento que se chega na análise dos resultados, obtendo-se os tempos de injeção, pressão de injeção, força de fechamento, regiões onde podem haver acúmulo de ar preso
e regiões de linhas de solda fria. Nesse slide nós mostramos essa condição então, de uma situação adequada para uma simulação de injeção. Claro, uma peça com uma espessura de grande porte, mas o objetivo aqui é mostrar essa característica de conversão de superfície para modelo de elementos finitos, aplicando-se essa plataforma CAE, que lembrando é engenharia auxiliada por computador. Essa tecnologia utiliza o método de elementos finitos para analisar um produto. Então, nós chamamos aqui de MEF, modelo de elementos finitos, ou método de elementos finitos, onde a superfície ela é convertida em uma série de elementos chamados desses triângulos, onde cada um desses triângulos é calculado os pontos de tensão ou os pontos de simulação de injeção, para que no resultado final se apresente numa escala colorida essas situações de tempo de injeção por região do produto injetado, ou então uma força de fechamento por região de produto também. Então, na imagem à esquerda, nós consideramos um produto em superfície, nesse caso aqui ela é importado na condição AGES, e na imagem à direita após o seu processamento. Então, relembrando aqui o MEF, né, o modelo de elementos finitos, considera que um objeto de forma irregular pode ser subdividido em diversos elementos finitos menores, tratando-os individualmente. Então, você pode ter uma geometria complexa de um produto, sendo que o que o software vai fazer para tornar em geometria simples, ele vai converter uma série de elementos, chamado de elementos finitos, e o conjunto desses elementos se tornará um modelo de elementos finitos, que aí sim, cada um desses elementos serão calculados os seus pontos de injeção para verificar o comportamento do material, do índice de fluidez, sobre todo o produto que se deseja injetar. Nesse caso, então, a gente faz um reforço sobre as formas de aplicação e de utilização desses sistemas CAE. Então, uma observação importante. Quando você tem geometrias complexas, muitas vezes o software pode calcular de forma inadequada esse elemento finito, cabendo ao usuário fazer a correção desses pontos onde esses triângulos não foram realizados de forma correta. Então aqui eu trago uma definição do porquê que em muitos casos o software não calcula a malha de elementos finitos de forma adequada, cabendo ao usuário fazer o remodelamento dessas regiões a partir dos triângulos para que se possa obter uma simulação desejada. Então aqui vem uma justificativa do porquê essa condição. A malha calculada pelo software muitas vezes pode ser inconsistente, repercutindo uma simulação distante da condicional, ou seja, distante de uma situação real, influenciando muitas vezes em resultados não precisos. Nesses casos, o usuário deve estar capacitado para identificar e corrigir essas limitações que o software possa vir a apresentar. Esses defeitos podem estar relacionados às seguintes características. A primeira e principal, a complexidade do produto, quando você tem uma geometria com diversos detalhes, com paredes finas, ou com espessuras muito elevadas, alteração de espessuras. Então essa é uma das principais características quando você tem uma geometria muito complexa. Uma segunda condição, grau de fechamento da malha, quando você deseja obter um resultado muito preciso e atribui-se uma tolerância de, por exemplo, a cada fechamento desses triângulos uma tolerância de 0,1 milímetro, ou seja, 1/10, quando se aproxima muito essa tolerância de malha ou tolerância de fechamento, pode ocorrer numa má geração de elementos finitos ao contorno do produto. Então uma das soluções seria aumentar essa banda de tolerância de fechamento para que o software consiga calcular de forma adequada o fechamento desses triângulos sobre uma superfície gerada. Temos uma condição de, além dessa tolerância que é atribuída, que nós chamamos aqui de grau de fechamento de malha, conhecida também como a qualidade da superfície importada do CAD via padrões de comunicação. Em muitos casos pode acontecer também de haver essa incompatibilidade, ou seja, foi gerado o produto em superfícies a partir do padrão de comunicação AGES, mas o algoritmo matemático que foi realizado no software CAD para desenvolver um detalhe de um produto não foi compatível com o algoritmo matemático do software CAD que representa essa condição. Por exemplo, a aplicação ou adoção de curvas splines ou curvas Bézier a partir de superfícies complexas para o modelamento do produto. O software CAD pode não reconhecer essa superfície e o que vai repercutir na geração da malha é a não geração dos triângulos. Então o usuário deverá fazer esse remodelamento de forma que se obtenha um resultado de simulação de injeção adequado. E uma outra condição também
é as limitações matemáticas empregadas na geração da malha. Houve a compatibilidade do produto após a importação do produto no CAI, mas houve, nesse caso aqui, uma limitação matemática do próprio software para a geração dessa malha. Nesses casos aqui, o usuário deverá estar capacitado para remodelar essas superfícies não geradas em triângulos para que a simulação possa estar de forma adequada para a realização da sua simulação. Então aqui eu trago uma imagem que ilustra esse exemplo de superfícies geradas de forma irregular. Então é o exemplo da geração de malha de triângulos através do MEF, modelo de elementos finitos ou método de análise de elementos finitos. Aqui eu tenho um conjunto montado de um molde específico de injeção de material polimérico de um porta-ovos, né, com 5 cavidades. Esse aqui nós temos a geometria do produto em si. Para a realização da simulação de injeção, então é necessário converter ele em AGES e importar para o software CAI. A partir da sua importação foi realizado a conversão das superfícies, como a gente verifica aqui, em modelo de elementos finitos. E dentro desses modelos de elementos finitos a gente observa alguns gaps, ou seja, alguns triângulos que não foram gerados, como destaca-se nessa imagem aqui e ampliando aqui no seu zoom. Nós podemos verificar aqui um gap, ou vários gaps aqui, que são triângulos que não foram gerados a partir dessa geração de malha. Problemas com a malha, triângulos não equiláteros e malhas abertas. Para fazer a correção desses elementos que não foram gerados, é de forma muito simples. Basta aqui fazer a conexão desses pontos a partir de um recurso do software, que já se gera um triângulo aqui, e toda essa região aberta com gap acaba sendo preenchida com outro triângulo. A mesma coisa nessa situação aqui e nessa situação aqui. Então, após o fechamento disso aqui, é possível aí sim atribuir os pontos de injeção, que é o próximo passo, como por exemplo nesse balde aqui, que é um outro exemplo que eu trago, o produto gerado na sua forma de elementos finitos completa, sem nenhum gap, com um ponto de injeção no centro, atribuído, nesse caso aqui sem a condição do leque representado na sua forma modelada, ou no seu sistema de ataque, representando um sistema de injeção capilar aqui pelo centro. Então, essa é a próxima etapa, após a geração da transformação de superfícies em elementos finitos, é a definição do ponto de injeção. Após a definição do ponto de injeção e a especificação do material que foi atribuído, é necessário realizar então o processamento. Após o processamento, vem-se o pós-processamento, que é a análise dos resultados. Nesse primeiro caso aqui, nós temos um resultado com relação ao tempo de preenchimento. Tempo de preenchimento representado numa escala que vai de azul escuro até o vermelho, sendo o azul escuro o tempo de injeção inicial, então nessa região aqui a gente observa baixo tempo de injeção, e o tempo de injeção em vermelho aqui representado o tempo de injeção final. Nesse caso aqui, uma peça simples, pequena, só com uma representação de exemplo, apresentando-se um tempo de injeção de 2,05 segundos para um produto, obviamente não está sendo considerado aqui os canais de distribuição e nem o número de cavidades. Então, tempo de injeção é um dos primeiros resultados que podem ser obtidos com a simulação CAI. 2. Temperatura da peça. Simulação CAI, simulação do processo de transformação. Aqui representado por bulk temperature. Nesse caso aqui, uma temperatura na peça durante o processo de injeção. Notem que aqui já atribuindo-se um outro estudo, né, com 5 pontos de injeção. Um ponto de injeção no seu centro e um ponto de injeção em cada um desses ressaltos do produto. Então a gente observa que a temperatura na peça, durante a sua vulcanização ou durante a sua injeção, ela tem uma temperatura elevada principalmente nos canais de injeção que aqui estão sendo distribuídos. Uma temperatura de 243 graus Celsius para um tempo de injeção de 1,74 nessas regiões em vermelho, e nas regiões em azul, de forma mais uniforme e mais baixa, uma temperatura de injeção de 223 graus Celsius. Então variando de 243 a 223 a temperatura na peça. Aqui nós temos uma análise também, ainda sobre os 5 pontos de injeção, análise da pressão de injeção. Aqui a gente observa que o software não chega a apresentar a escala em vermelha no produto. Isso significa que, trabalhando-se com uma pressão de injeção
até as cores que são aqui representadas no produto, já seria suficiente para a aplicação lá na máquina, para que todo o produto pudesse ser injetado. Nesse caso aqui, ele atribuiria uma pressão de injeção, o pressure, a 22,44 megapascal. Lembrando que a gente está com uma cavidade nessa condição. Se tivesse mais cavidades, essa pressão aí dobraria a pressão necessária para fazer a injeção de todos os componentes. Mas aqui, um detalhe que se ressalta é a condição de que nós não temos a escala em vermelho aqui no produto. Temos apenas a região de verde, azul e verde claro e indo para o amarelo. Então, atribuindo-se uma pressão de 16 até 20 megapascal, já seria o suficiente para a pressão de injeção dessa peça. Então o software recomenda uma pressão de injeção. Não significa que você precisa trabalhar exatamente com aquela condição. Pode trabalhar com valores abaixo, dependendo da cor que se apresenta na escala até o produto. Se no produto aqui fosse identificado regiões em vermelho, aí sim seria importante a aplicação de uma pressão conforme a pressão máxima estipulada pelo software. Então, basicamente, a análise de simulação de injeção entra com as seguintes variáveis de entrada. Principalmente, características do material da peça, qual que é o tipo de material que está sendo injetado, mais uma vez, polipropileno, polietileno, dentre tantos que tem no mercado. Quais são os números de pontos de injeção necessários para que todo o produto possa ser injetado. Qual que é o tipo de malha que deve ser atribuído, se vai ser uma malha tetraedro, uma malha 2D, uma malha 3D, ou seja, Dual Domain, que o software pega a superfície superior e inferior do produto. Bidplane, que o software faz uma média de todo o volume do produto e se aplica à geração da sua malha. Ou então Solid 3D, que é realmente pegar todo o conjunto do produto em si e gerar um ponto de elemento finito para cada uma das superfícies. Então, basicamente, essas são as variáveis de entrada, e aí sim você pode estar complementando essas variáveis de entrada com o tipo de ataque que vai ser realizado no produto, quais são os diâmetros dos canais de distribuição e como eles estão dispostos no seu layout, e também quais são o número e os tipos de canais de refrigeração que serão atribuídos, além da temperatura inicial do molde e a temperatura final do molde, que pode ser atribuída também. E as variáveis de resposta, dentre uma série de variáveis que o software pode apresentar, eu destaco aqui o tempo de injeção, tendo em vista que esse tempo de injeção você pode fazer uma análise com relação ao tempo total de ciclo, estimando o tempo de injeção para cada produto, se você não fizer a simulação com todos os componentes no software. Tendo em vista esse tempo total de injeção, você pode estar calculando o tempo total de ciclo, estimando o tempo de abertura do molde e também o tempo de extração. A pressão de injeção, que deve ser atribuída. Então, nos primeiros testes que serão realizados, não se tem um tipo de processo de tentativa, acerto e erro. Você já vai com os parâmetros de injeção necessários para que o primeiro processo, o primeiro ciclo, já tenha-se a peça injetada de forma adequada. Então tem menos retrabalho e um menor tempo de tryout para a aprovação do molde. Temos também uma condição importante como variável resposta que eu destaco aqui, que é a força de fechamento necessário para realizar o fechamento do molde de forma adequada. Quais são as regiões onde podem haver linhas de solda fria e as regiões onde podem haver bolhas de ar. Então, aqui eu apresento a geometria do porta-ovos nessas condições. Uma condição onde se realiza um tryout de forma inapropriada, ou seja, não se tem os resultados necessários para a verificação de qual que é o tempo de injeção necessário para que essa peça possa ser completada, ou a pressão de injeção ideal, ou seja, fazendo os testes de tentativa, acerto e erro. Temos uma segunda condição da peça quase completada e uma terceira condição da peça ideal. Normalmente, quando se aplica uma simulação CAE, você já tem esse resultado aqui de forma a se obter já desde o primeiro tryout, na primeira injeção. Já se tem a peça completa, porque já tem o tempo de injeção necessário para que o produto possa ser moldado. Com relação às bolhas de ar, muito se discutiu sobre essas condições. Então eu trago aqui uma definição sobre essas características que o software apresenta. A cavidade está cheia de ar antes de ser preenchida pelo material injetado, ou seja, após o fechamento do molde, toda a cavidade oca dentro da peça está cheia de ar ali dentro. Esse ar ele é expulso pelas frentes de enchimento, né? Conforme o material vai sendo injetado, esse ar precisa ser expulso por algum local.
As bolhas de ar formadas podem gerar queima de material desde que você não realize as saídas de ar como comentadas no primeiro módulo. Sendo que essas saídas de ar podem ocorrer em linhas de fechamento do molde, como foi apresentado já, postiços ou no próprio macho, postiços extratores ou saídas de ar usinadas na cavidade. Sendo mais uma condição que a velocidade de saída de ar depende exatamente da força de fechamento do molde também, e é uma das características que pode proporcionar uma rápida saída de ar das cavidades. E a saída de todo o ar depende também da velocidade de enchimento ou de injeção do processo. Como é que o software atribui e representa essas condições onde podem haver bolhas de ar na peça? Nós temos a primeira imagem aqui que mostra o material está sendo injetado nessa condição aqui e nessa condição aqui. O ar não tem por onde ser expulso, então aqui vai se encontrar uma bolha de ar. Aqui é necessário fazer uma saída de ar no molde. Formação de bolha de ar. Localização de bolha de ar na peça injetada pela simulação de injeção. Ele apresenta essas arestas em vermelho aqui. Então, o que o software faz é mostrar onde podem haver essas bolhas de ar, cabendo ao projetista do molde desenvolver saídas de ar ou soluções para que isso não aconteça no produto injetado. Aqui eu trago mais uma vez, então, um exemplo de um retrovisor, né, representando na simulação de injeção, um retrovisor de um automóvel, na simulação de injeção, representando as características de onde podem haver essas bolhas de ar, destacadas nessas regiões e arestas em vermelho aqui, aqui, aqui e aqui. Indicação de pontos de saídas de ar. Aqui naquele exemplo do balde, que foi apresentado anteriormente, também se representa as características de formação de bolha de ar, representando 5 pontos de injeção. Nessas características, seria possível verificar bolhas de ar nessa região aqui e nas extremidades do produto. Quando as bolhas de ar ficam nessas extremidades do produto, é mais simples de realizar saídas de ar, tendo em vista que aqui muito provavelmente seria a linha de fechamento do molde. Então, seria necessário apenas realizar aqueles facetados com profundidade de 0,03 mm, com uma largura de até 6 mm, repercutindo em uma saída de ar adequada. Então, quando o software mostra as bolhas de ar nessas extremidades, é uma situação adequada, tendo em vista que as saídas de ar podem ser facilmente usinadas nas linhas ou superfícies de fechamento do molde. Então, basicamente, essas são as principais condições e considerações que devem ser discutidas sobre as linhas de ar contido na peça. Com relação às linhas de solda fria, normalmente elas acontecem quando as frentes de enchimento se encontram sobre um ângulo menor que 117 graus. Então aqui mostra uma condição onde não haveria a linha de solda fria, tendo visto que o material está sendo injetado numa constante. Aqui a gente tem a setinha indicando essa condição. O material está sendo injetado, se divide devido ao detalhe do produto, e quando eles se encontram, muito provavelmente as temperaturas de injeção ou da camada que está sendo injetada aqui estarão diferentes, provocando então essa camada congelada, que nós chamamos de linhas de solda fria. Esse tipo de linha de solda fria, o software apresenta as regiões na peça onde haverão, mas elas podem ser solucionadas desde que você possa alterar essa localização do ponto de injeção ou diretamente nos processos da máquina, alterando-se as condições de velocidade de injeção ou até mesmo as questões de temperatura do molde durante o processo. Então o que o software faz é apresentar aqui ou nessas regiões são passíveis de haver linhas de solda fria. Qual que é a resposta do projetista? É verificar se nesse ponto de injeção ou alterando-se o ponto de injeção, essas linhas de solda fria são reduzidas, ou se não houver chance, assim como acontece em muitos casos, não tem como eliminá-las 100%, é comum de se atribuir então paliativamente uma solução durante o processo de injeção na máquina. Então, como o software representa essa simulação? O software representa, como por exemplo aqui no retrovisor, através dessas arestas aqui. São linhas que representam as linhas de solda fria. Aqui, nesse produto aqui, então, o software apresenta como linhas em vermelho essas regiões, e aqui também. Então aqui a gente está representando as camadas sendo encontradas. Camada de injeção nesse sentido, camada de injeção nesse sentido, atribui-se uma linha de solda fria nessa condição aqui nesse encontro das peças. As linhas de solda fria, além dos exemplos que eu já mostrei, são repercutidas na peça injetada nessas condições.
marcas de manchas no produto injetado, normalmente nas extremidades. Em algumas peças, esses tipos de defeitos podem ser encobertos por adesivos, nos casos de brinquedos ou produtos domésticos, mas na grande maioria de produtos da linha automobilística não é possível se ter esses erros, ou se tiverem, é interessante que se fique numa região inferior e não num local de superfície aparente. Aqui, mais uma imagem daquele balde do exemplo que nós estávamos trabalhando, mostrando as regiões onde poderiam haver linhas de solda fria. Nessa região aqui ele mostra uma angulação, mas na verdade o fator mais importante aqui é verificar as regiões onde podem haver essas fusões de material, com temperaturas diferentes, provocando esse ponto de fusão e essa união, provocando essa junção de material. Então, até o momento, nós discutimos bastante sobre essas condições de moldes de injeção, verificando-se os principais tipos de moldes, verificando os seus sistemas de injeção, verificando os seus sistemas de extração, verificando também os sistemas de refrigeração mais aplicados, verificamos a nova tendência da indústria de stake molds aplicados à produção seriada de produtos com injeção diretamente no produto, verificamos que tem um custo mais elevado essas condições de stack molds. Alternativamente, trabalhando-se com moldes de injeção com sistemas de injeção normais, com diferentes tipos de canais de alimentação, como nós verificamos, canais de injeção circular, canal de injeção trapezoidal, canal de injeção trapezoidal modificado ou retangular. Verificamos as suas principais vantagens e desvantagens dessas condições. Verificamos também quais são os principais tipos de materiais em cada componente e por que eles são escolhidos dessa forma. Verificamos, dentro ainda da indústria de moldes, verificamos qual que é a diferença entre o custo de fabricação do produto quando você tem uma determinada quantidade de produção mensal, ou ampliando-se essa quantidade de produção, automaticamente já existe um custo de amortização do custo de fabricação do molde, impactando no preço final do produto que ele deseja se vender ou repassar ao cliente, o custo final do produto. Verificamos também a importância da simulação de injeção antes de ser realizado um processo de fabricação do molde, ou seja, a simulação de injeção está integrada à etapa de modelamento do molde, diferentemente do produto. Você já tem o produto, a ideia do produto, você precisa fazer a fabricação o projeto do molde. Quando se tem a possibilidade de se realizar essa simulação de injeção via plataforma Sky, se obtém um sucesso muito grande com relação à redução de retrabalhos após a fabricação do molde, tendo resultados precisos com relação aos sistemas de injeção que foram atribuídos, repercutindo em uma menor falha no processo de fabricação final. O que nós passaremos a tratar agora são alguns exemplos de matrizes de corte que são atribuídas, além da estampagem de peças metálicas, mas também fazem parte, tem como um critério de integração com moldes também, tendo em vista os materiais que são atribuídos e os seus formatos de construção. Essas matrizes de corte normalmente são atribuídas a estampagem de peças metálicas, mas é comum também se haver o processo de estampagem de materiais de elastômeros, como por exemplo borracha, ou então de materiais poliméricos também, como a estampagem de produtos de peças planas. O que nós iremos verificar são as condições, por exemplo, dos materiais que podem ser aplicados a essas matrizes de corte, qual é o cálculo que deve ser realizado para que a espessura da placa seja bem dimensionada, da placa da matriz, onde faz o corpo do produto, seja calculada de forma adequada, para que se obtenha uma resistência mecânica adequada para suportar os choques que são atribuídos no processo de corte. Iremos verificar os tipos de impulsão mais comum para esse tipo de processo de estampagem e também iremos verificar quais são os cálculos que devem ser realizados com relação à folga entre matriz e punção e qual que é o cálculo que deve ser realizado para saber a força de corte durante um processo de estampagem. Iniciando então pelo conceito de matrizes de corte. Nós iremos verificar essas condições dos principais tipos de punções existentes e seus formatos de fabricação, quais são os principais tipos de matrizes existentes, um estudo adequado da tira, ou seja, para se obter a menor perda possível após o processo de estampagem, qual que é a folga necessária entre matriz e punção para que se obtenha peças cortadas de forma adequada e sem rebarbas, qual que é a força de corte e também essa força de corte está relacionada a quantas toneladas eu preciso ter
para que uma máquina possa realizar esse processo de estampagem. Então, aqui nós temos uma definição do que é estampos de corte. O estampo de corte é um dispositivo que, em conjunto de uma prensa, você produz peças das mais variadas formas, particularmente nos metais transformados em chapas, mas também nos produtos termoplásticos obtidos em chapas planas, podendo-se obter o processo de corte, além dos materiais plásticos, também de elastômeros, como borrachas, podem ser estampadas. Esse processo de fabricação já é muito conhecido e há muito tempo utilizado devido ao baixo custo por unidade e por sua homogeneidade entre peças, principalmente no que se trata na produção em série. Vamos supor que você tenha uma produção de peças planas de 100 mil peças por mês. Em muitos casos é muito mais viável fazer a fabricação e a injeção de peças planas, para que a partir dessas peças planas você consiga obter o processo de estampagem com uma maior produtividade e menor perda de material. Menor perda de material no que se refere aos canais de injeção e também de custos de fabricação, tendo em vista que você vai ter peças planas e podendo ter os seus resultados finais em peças estampadas pelo processo de matrizes de corte. Então você vai ter peças planas estampadas a partir de peças planas injetadas, na verdade de chapas planas injetadas, você consegue ter o produto final estampado, que aqui a gente vai mostrar alguns exemplos. Então, faz parte também de mostrar essa característica de como funciona um estampo de corte. Vamos supor, num exemplo básico aqui, supondo furar uma folha de papel com o dedo, sem nenhuma base na sua parte inferior. Se a folha não estiver apoiada, o papel será deslocado pelo espaço em conjunto com o dedo. Você não vai proporcionar um processo de furação. Esse aqui é um exemplo bem típico. Se você pegar uma folha, não apoiar ela e empurrar para baixo, não tiver nenhuma base de apoio, a folha tende a cair sem realizar nenhuma furação. Em contrapartida, se você apoiar esse mesmo papel sobre uma base que tenha um furo e fixando essa folha nas suas laterais, você vai ter um processo de furação. Então tem um exemplo básico aqui que mostra essa condição. Contudo, se for apoiado o papel em uma placa já furada, o furo irá permitir a passagem do dedo e nesse caso permitirá a furação. Basicamente, os estampos de corte funcionam dessa forma. Você precisa ter uma base e nesta base você precisa ter um punção também, e sendo que existe uma folga entre o punção e a matriz. E é dessa forma os cálculos que são necessários nós iremos verificar a partir de agora. Esses estampos de corte promovem um corte da seguinte forma. Os efeitos provocados pelo punção e a matriz nos vários estágios de corte, independente de suas fixações, considerando apenas a matriz fixa e o punção móvel no sentido vertical. Considerando que a chapa, antes de ser furada, passe por 3 etapas distintas. Essas etapas, independente do tipo de material, ocorrem essas 3 etapas: o esmagamento, o cisalhamento e a ruptura do material. Considerando então o processo de esmagamento. Antes de furar, o punção encosta sobre a chapa apoiada na matriz e esmaga apenas as partículas do material, forçando o material a sair pelo furo da matriz. Ocorre a etapa de cisalhamento, continuando com o movimento da descida do punção para concluir a operação. Após o esmagamento, a peça é cisalhada tanto no furo, na parte do punção, como no retalho do lado que começa a passar o primeiro furo na matriz. Existe uma imagem que mostra essas 3 etapas, que é o próximo slide já. E também a etapa de ruptura. Como não é possível cisalhar até o fim o material, até o final, em estampos comuns, depois de determinado ponto, a chapa sofre o fenômeno de ruptura. Então a gente tem as 3 imagens aqui, mostrando as condições de esmagamento, primeiro contato entre punção, peça e matriz, cisalhamento, a peça começa a ser cisalhada nessa região superior, e a ruptura do material, caindo então a peça estampada, podendo ser aproveitado depois esse material aqui para algum outro produto, ou então a chapa plana que se deseja obter como um produto final. Então aqui a gente tem formatos típicos de punção. Punção circular sem a flange, punção com flange, punção com regiões com raio que possam repercutir em algum detalhe no produto, e também punções específicas conforme o tipo de produto ou a geometria do produto. Então eu fiz aqui essa imagem aqui com uma geometria irregular, ou então com regiões com canto vivo. Vamos verificar aqui as condições e os componentes desses estampos.
Aqui tem uma imagem que representa essa condição de forma bem simples, sem especificar o tipo de material, as espessuras recomendadas para cada processo. Sendo que aqui ele é composto basicamente num estampo bem simples. Uma placa base superior, que é essa condição aqui, uma placa base inferior. Dentro dessa placa base superior é alojado também esse item 3 aqui, que é o suporte da bucha. O item 4, que é a bucha centralizadora, assim como existe nos moldes de injeção, nas matrizes de corte, também é necessário se trabalhar com colunas e buchas centralizadoras. Então aqui a gente tem um conjunto de bucha centralizadora. O item 1, a coluna, aqui representada de forma bem simples, uma coluna de centralização. E o item 2, o suporte da coluna. Normalmente essas colunas aqui podem ser atribuídas sem suportes, assim como nos moldes de injeção, com flanges de fixação para que seja eliminado esses suportes aqui. Sendo que aqui nós temos a base da matriz com o perfil retangular e o punção aqui representado no seu perfil retangular também com duas dimensões, uma largura maior, uma largura menor, podendo ser realizado o corte nesse processo. Então, basicamente, nós temos dentro dos estampos de corte, punção e matriz responsáveis pelo corte do formato do produto, sendo a base, que deve ser fixada à mesa da prensa, e também elimina o choque direto entre matriz e prensa. Então a gente tem uma base de fixação aqui, que auxilia nas resistências mecânicas, assim como a placa suporte no modo de injeção, durante os solavancos que são fornecidos no processo e sua repetição, para realizar o corte do material. Continuando aqui então. Estudo da tira. Para que se tenha um melhor aproveitamento das tiras que são utilizadas no processo de estampagem, existem alguns cálculos que são sugeridos dependendo do tipo de peça. Se for uma peça circular, peça retangular ou com diferentes tipos de formatos, existe um estudo e cálculos sugeridos conforme a largura do produto e também conforme a espessura do produto, que é um dos casos que a gente vai estar atribuindo a partir de agora. Sendo o estudo da tira. O desperdício injustificável do material eleva o custo do produto. Nesse caso, é necessário cortar a chapa em tiras de modo a evitar sobras e, em certos casos, considerar também o sentido de laminação da chapa, que pode influenciar basicamente na qualidade do produto. Nesse caso aqui, laminação para aço, mas se for o caso, injeção no sentido de injeção do material. Conforme as dimensões da peça e sua precisão, é possível definir a melhor disposição do material solicitado. Sendo que a quantidade de peças desejada irá identificar se é conveniente atuar com um estampo simples ou um estampo complexo. Nesse caso, estampo complexo atribuindo-se mais molas para auxiliar na sua abertura, ou com mais componentes para dar sustentação a todo o conjunto da matriz. E também, com relação ainda ao estudo da tira, o máximo aproveitamento de material, observando-se o mínimo intervalo entre as peças da tira, e também verificando-se um intervalo mínimo para as peças com espessuras superior a 1,5 mm. Então aqui, nesse caso, nós temos um estudo típico de tira, considerando a largura e o diâmetro do produto. Recomendações para peças com espessura maior que 1,5 mm. Nós temos um estudo de caso aqui que representa o passo adequado para se ter o menor perda de material com relação a essas sobras aqui, ó. Que em muitos casos essas sobras também podem ser utilizadas para a estampagem de outras peças menores. Então aqui nós temos uma condição do M, né? O M é igual a 1 vezes a espessura do produto. Nós temos uma distância aqui que é M1, que é 1,2 vezes a espessura do produto. E também temos essa distância aqui que é o passo. Esse tipo de equação aqui que é realizada nos permite e nos possibilita um processo de corte de forma com que se garanta a espessura do produto estampado e também que se garanta o produto sem rebarbas e com qualidade superficial adequada em peças que possuam uma espessura maior que 1,5 mm. Realizando essas equações é possível se obter um aproveitamento de tira mais adequado. Uma outra condição aqui que se apresenta como estudo de tira também são recomendações para peças com espessuras maior que 1,5 mm com relação às suas seções
quadradas. Então aqui nós temos a medida L, que é a largura do produto, a medida L, que é o comprimento. Nós temos a questão do N, que é esse primeiro espaçamento aqui, que é N igual a 1,5 vezes a espessura do produto, e também o N1, que é 1,6 vezes a espessura do produto. Nós iremos fazer uma breve pausa agora e continuaremos daqui a alguns instantes. Obrigado.